EQM, experiência de quase morte. O que é? Você conhece? As EQMs, elas estão ligadas a pacientes com morte clínica ou em estado de serem reanimados pelos médicos. Isso ocorre muito com pacientes em casos terminais, em que a sua vida está por um fio da navalha. As EQMs, elas ocorrem principalmente em um processo muito mais delicado do que se possa imaginar, em que o corpo físico foi aberto pelo médico, pelos médicos, por uma equipe de médicos, e ali se usa um bisturi. Mas o que é o bisturi? O bisturi é um instrumento cortante, é uma faca cortante de dois lados. Ela funciona com uma linha de dois gumes ali, cortante. E ali vai ser cortado os tecidos ali, que precisam ser cortados, retirados ali, muitas vezes um tumor. Olha o processo. Então, o paciente, automaticamente, ele já se vê ser deslocado do corpo físico e se vê com o teu corpo espiritual diante dos médicos, observando tudo o que os médicos estão fazendo. Já teve caso, e há muito caso, de pacientes que se vê em cima do teto, vendo e observando todo o processo cirúrgico. Conseguem ouvir o que os médicos estão falando, conseguem ver os instrumentos que os médicos estão usando, em que há relatos incríveis em que quando eles são reanimados e voltam para o corpo físico, eles descrevem tudo o que eles observaram, viram com o olho espiritual. Olha, doutor, eu vi o senhor cortando ali, como que se fossem meus tecidos ali, e era um bisturi, ainda fala a cor da ferramenta, tudo, era azul ali, o cabo, tal, a faca, bem pontiaguda, e o médico fica ali espantado. Eu escutei tudo que o senhor falou, que eu poderia morrer. E aí o médico põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, mas como? E o pior é que o paciente nem entende, porque nunca estudou sobre essas coisas, nunca entendeu o que é uma viagem espiritual. Então, isso acontece muito. A consciência extrafísica consegue ver, ouvir tudo o que está sendo falado numa sala cirúrgica. Há vários casos em que a consciência se teletransporta para os níveis superiores das camadas astrais. Ambientes agradáveis, com lindas florestas, campos floridos, casas lindas, prédios. E muitas das vezes o que acontece essas pessoas são teletransportadas para ambientes dos seus próprios seres que passaram dessa dimensão para uma dimensão superior, e muitas das vezes vê aqueles familiares que em terra viviam aqui, entram em suas casas lá no astral, porque as pessoas que desencarnaram, os nossos familiares, eles continuam vivendo numa colônia espiritual, astral. Então, o que acontece no processo da EQM? Há casos em que o filho desencarna, ou o pai desencarna, e está lá a esposa, está lá a mãe, e é recebido por esses espíritos. Ele fala, mas como? A vida continua aqui,
a senhora está aqui nesse plano. O filho pergunta para o pai, nossa, o senhor está aqui, e aí? E aí é uma coisa incrível. E muitas das vezes, vê lá os seus pais mais rejuvenescidos, novos, e vivendo muito bem naquela dimensão. Então, a EQM, ela é um processo bem interessante, em que a pessoa ela se desloca do corpo físico e vai em corpo astral para uma colônia espiritual e vê lá os seus entes queridos que partiram e estão vivendo na pátria espiritual. E é incrível, matou a saudade e não sente nem uma dor, não sente um pingo de dor, nada. E a pessoa fica ali querendo nem voltar mais, porque está muitas das vezes com seu pai, com sua mãe, com algum familiar. Eu quero ficar aqui, eu não quero voltar. E muitas das vezes a pessoa ela volta, ela tem que voltar novamente para a Terra. E aí a pessoa volta para o corpo. E ali é reanimado pelos médicos, volta. E quando volta, conta totalmente a sua experiência incrível que ela viveu nessa colônia espiritual com seus entes queridos. Olha, eu vi a mamãe, eu vi o titio, nossa, eles estão tão bem lá, estão ótimos lá naquele local, como que eles estão super felizes por estarem vivendo ali. Então, isso é uma experiência ímpar, fantástica, que a vida continua do outro lado. A vida, ela dá sequência naquela dimensão. E aí, o que é incrível é que a pessoa matou aquela saudade, mesmo num processo cirúrgico delicado, em que se usou bisturi, em que o corpo estava aberto. E entendendo o processo, quando os médicos abrem o corpo daquela pessoa ali, daquele paciente, o processo das saídas extrafísicas é muito mais constante, porque é como que fosse, imagina pessoal, o médico abriu o teu corpo, uma equipe de médicos abriu o teu corpo, existe até um serrote, sabia pessoal? Um serrote que é usado pelos cirurgiões, então abre-se o corpo até no meio ali, até a cabeça abre. Gente, ali já é praticamente uma morte, uma semi-morte. Então, a pessoa, ela se desloca instantaneamente do corpo físico. O corpo astral, o corpo espiritual, o psíquico, ele se desloca do corpo instantaneamente. Instantaneamente. É um processo muito delicado. Então, nesse processo delicado do corpo, e em que também as forças já estão praticamente esgotadas, o corpo astral sai com uma beleza, dependendo também da evolução daquele espírito também. Muitas das vezes, há casos também em que a pessoa ela passa pelo processo cirúrgico e não tem nenhuma experiência extracorpórea, fora do corpo. Há casos e casos, mas a gente percebe uma gama enorme em todo o mundo de pessoas que passaram pelo processo da EQM. Tem casos de pessoas que vão para dimensões superiores que não dá nem para colocar num livro, de tanto entendimento. Coisas que as pessoas não têm nem noção dessas cidades espirituais. Teve um caso aí de um rapaz que ele passou por um processo de EQM, em que ele passou por um processo de cirurgia também, tudo, que abriu o corpo dele. Acho que, se eu não me engano, foi um acidente de carro, em que ele se viu numa cidade de cristal. A cidade era totalmente de cristal, era flutuante, os prédios eram flutuantes dessa cidade. Então, imagina o nível intelectual, espiritual desse cidadão. Ele praticamente já tem um lado espiritual dele bem evoluído, bem acelerado, possui uma evolução fantástica. Então tem casos e casos em que pessoas vão para dimensões superiores incríveis,
pessoas, quando passam pelo processo da EQM, elas se veem em florestas, em lindas florestas, elas se veem também em planetas mais adiantados que a Terra, planetas astrais, planetas físicos, né? Tem um conhecimento incrível de absorver tudo o que se está ocorrendo em outras civilizações mais adiantadas do cosmos. Pessoas que já teve EQM e em que já viajaram em naves espaciais. Pessoas que tiveram EQM conheceram planetas muito mais adiantados que a Terra, como Saturno, viram discos voadores, falaram, nossa, eu tô aqui, passei pela cirurgia e estou me vendo diante de uma nave espacial. O que é isso? Então, estou fora da Terra, mas o meu corpo está passando por uma cirurgia espiritual. Então, a EQM, ela é muito profunda. EQM, sigla EQM, experiência de quase morte. E é algo incrível, tá? Logicamente que se trata também de algo muito delicado, em que a pessoa ela pode passar pelo desencarne definitivo. E isso é muito sério. É muito sério. Logicamente que depois, quando a pessoa ela volta, ela também agradece pela vida. Foi reanimada pelos médicos, voltou para o corpo, que isso é uma dádiva, voltar à vida. Não chegou a hora, tem isso também. Quando a pessoa ela passa por processo de EQM, ela se vê em dimensões superiores, até em locais em que tem nuvens. Olha só a evolução dessa pessoa. O mentor chega e fala, não chegou a sua hora, você pode voltar. E a pessoa muitas das vezes ela quer ficar lá, porque ela sente uma paz, algo sublime, uma sublimidade, né, de leveza, de paz. E aí a pessoa sente, nossa, o mundo físico lá, a Terra é tão densa, tão pesada. Olha como que a energia de paz aqui é tão gratificante para o espírito. Então a pessoa ela não quer voltar no processo, quando ela passa pelo processo da experiência de quase morte. E é interessante também, né? Ela vê tudo que os médicos estão falando, vê o bisturi, vê a tesoura que o médico está cortando ali, o cirurgião, né? Vê o que eles estão falando, olha, está acontecendo isso, ela pode morrer. Então, quando ela volta para o corpo físico, ela fala tudo. Olha, médico, o senhor falou que eu estava com risco de morrer, escutei tudo. Né? Então, se for um médico que tem uma mente mais aberta, né, cosmicamente falando, ele vai entender, não, é isso mesmo, né? É esse processo. Porque tem muitos médicos espiritualistas que trabalham no ramo. Que tanto que no plano astral, as colônias onde há hospitais, a boa parte são médicos que desencarnaram também daqui da Terra e estão trabalhando lá e dão sequência. É algo incrível. Então, a EQM é algo que nos traz, e para quem passou por isso, por essa peneira cósmica, com certeza é algo que vai ficar pelo resto da vida dela, esse autoconhecimento. E nunca vai se perder esse autoconhecimento. Né? E em todo o planeta, são centenas, milhares de pessoas que vêm passando pelo processo da EQM, experiência de quase morte, que é algo que mexe com o espírito, traz uma esperança de que a vida continua do outro lado, e que é algo incrível, extraordinário, fantástico. Muita luz, muita paz a todos.